Eu achei até que fosse uma gozação. Quando ligaram para mim, 9994-9171, falaram assim, ó, tá tendo um troço estranho aqui no Sense. Tem Sense 1 e Sense 2, não sei se você sabe disso, né? Antigamente era o Educandário, Sense 2, e o Sense 1 era o chamado CIAD. Agora é Sense 1 e Sense 2. 1 é para recolhimento durante esses primeiros dias, em que o jovem fica recolhido e não é julgado. E geralmente é liberado bem antes de acontecer julgamento com ele, né, amigo? Não se consegue julgar ninguém nesse país em 45 dias, não se consegue. Ainda mais com a situação que nós estamos verificando aí, que existe tanto para a polícia, tanto para o Poder Judiciário, de falta de gente, de falta de efetivo, de falta, enfim, de mão de obra especializada para que o serviço pudesse ser feito a contento. E o Sense 2 é quando os rapazes já estão internados, os chamados adolescentes infratores, que cometem atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, ao crime de latrocínio, matar para roubar, ao crime de roubo, entrar na tua casa com a máquina na mão. E eu falei, Ciro Ribeiro, vai ver isso para mim, para ver se é verdade mesmo. O Ciro foi lá e confirmou. E sabe quem é que paga isso? Nós. As vítimas deles, nós estamos pagando churrasquinho para os bonitões. O Camargo, 7 adolescentes foram apreendidos nas últimas horas em Londrina, acusados de porte de arma, receptação e roubos. Os menores foram trazidos ao Sense e aqui chegando se depararam com uma festa. A população fez a denúncia revoltada e por isso nós viemos conversar com o diretor do Sense para saber o porquê dessa festa. Mas só algumas informações chegaram de que um churrasco estaria sendo feito para os menores infratores que estão apreendidos aqui no Sense. Qual que é a informação exata a respeito disso? Na verdade, assim, o que o Sense está promovendo para os adolescentes hoje é um churrasco, uma festividade de comemoração do encerramento dos Jogos Abertos. Todo esse material enviado pelo governo, refrigerante, carnes, mantimentos, era para ser feito na época do Natal. Porém, devido a um atraso, esse material chegou para nós só agora, e aí nós fizemos Jogos Abertos na unidade, que tem férias dos professores, né? Os professores estão de férias agora em janeiro. Nós fizemos Jogos Abertos, jogos de xadrez, dama, vôlei, futebol, todas as modalidades possíveis, handball. E para encerrar esses jogos, para fechar o encerramento dos jogos, a gente fez um churrasco de adolescentes, que é um material, toda a carne e mantimento mandado pelo governo para todas as unidades do Paraná. Todos os centros do Paraná eles recebem esse material e todos promovem um churrasco. O material já para isso mesmo, para fazer essa festa aos menores de idade. A finalidade do material realmente é a comemoração dos adolescentes e familiares no final do ano. Né? Sempre na época de Natal, Ano Novo, é feita essa festividade. Como a gente tem bastante colaboração de grupos, da própria motoria, Poder Judiciário, a gente fez comemorações no final do ano com os parceiros da unidade, os grupos religiosos que vêm aqui, a gente fez comemoração. Então não necessitamos desse material. Fizemos comemoração com os meninos e com os familiares deles, né? Com igreja evangélica aqui dentro, fazendo uma oração, um almoço, uma refeição dos meninos com os familiares. Que é algo extremamente importante, ainda mais na época de Natal, né? Todo mundo que está próximo à família. Então nós não precisamos desse material. Como esse material veio só agora, após a passagem do ano e do Natal, nós fizemos Jogos Abertos, já estava programado há mais de 3 meses, e no encerramento dos jogos a gente fez esse churrasco de comemoração. Mas alguns moradores aqui ficaram até revoltados, procuraram a nossa produção falando a respeito disso. A revolta porque adolescentes infratores, alguns deles apreendidos aqui já há algum tempo, crimes graves, e que esse churrasco estaria, de certa forma, deixando uma sensação de impunidade mesmo com relação a isso? Na verdade, assim, isso é uma visão distorcida quando a gente não conhece a realidade. Dá a impressão porque o adolescente ele cometeu um ato infracional, ele está fadado a ter todos os pesos da sociedade. Na verdade, o tempo que ele passa aqui, realmente é um período que ele está sendo, em parte, punido pelo que ele cometeu, e um período para ele entender que não dá para continuar mais nessa vida delitiva, que ele tem uma melhora. Mas não é porque ele cometeu um ato infracional, que ele está com nós no Sense, que ele não vai ter todos os direitos como qualquer cidadão. Muitos desses adolescentes nunca tiveram contato com churrasco mesmo. A gente sabe que a maioria são adolescentes de baixa renda. Então, antes dele ser um adolescente infrator, ele é um ser humano. Em respeito ao ser humano, a gente sim está promovendo esse churrasco. Só que depende da forma como você trabalha com o adolescente. Quando você trabalha com ele, que ele tem as possibilidades dentro do Sense, na sociedade, e tudo que ele fizer ele vai ser punido desde administrativamente e judicialmente,
você consegue trabalhar de uma forma correta com ele. Ou seja, o churrasco não é uma festa que tudo que ele faz ainda ele tem um churrasco. Não, isso aqui é em respeito, antes de tudo, ao ser humano, a pessoa dele. Ele tem a conquista dele. Porém, se ele não souber lidar com isso, ele vai receber sim, uma sanção administrativa, uma disciplinar, ele vai receber uma sanção judicial, tanto que muitos recebem, uma internação de 6 meses a 3 anos. Hoje os adolescentes estão tendo churrasco, só os que não estão de medida disciplinar estão saindo para o refeitório para almoçar. Os que cometeram medida disciplinar estão almoçando no alojamento. Então, assim, para quem não conhece a situação, dá aquela impressão, apesar de tudo, estão fazendo churrasco. Não. Né? Isso aqui, na verdade, é um respeito ao ser humano. Não é porque ele está apreendido numa unidade de socioeducação que ele não vai ter direito à aula, à refeição, ao banho, que ele não vai ter direito a uma atividade esportiva. Então, assim, todos os direitos deles são garantidos. Mas falando disso, vocês já experientes com a prática, com esse tipo de serviço, vocês analisam de que forma o trabalho realizado de ressocialização dos menores infratores vem surtindo efeito na cidade? Na verdade, sim. Tem duas coisas que a gente tem que diferenciar bem. O Sense 1 de Londrina, que é o antigo, mais conhecido em Londrina ainda como CIAD, ele é um período de 45 dias para o adolescente, é uma internação provisória. O Sense 2, que ele trabalha de 6 meses a 3 anos com o adolescente, então tem um período de trabalhar melhor. Qual o caráter da medida provisória? Ela é caráter cautelar, ou seja, é um período que o adolescente fica apreendido à disposição do juízo. Ela tem um caráter socioeducativo, sim, mas a medida que tem maior caráter socioeducativo é a de internação, no qual você tem 6 meses a 3 anos para trabalhar com o adolescente. O que a gente tem que desmistificar um pouco é que o adolescente ele vem apreendido, ele já tem todo um histórico familiar e social, às vezes já de problemas familiares, problema social, problema com droga. Ele tem 14 e 15 anos, tem 3 anos de problema. Como é que você vai resolver um ser humano em 45 dias? Então, assim, a gente tem que tirar esse mito que ele entra no censo cometendo um ato infracional e ele vai sair do censo como se ele estivesse pronto. Não é isso. É um processo de educação que ele passa. Só que a gente tem que ter a consciência que você não muda nem o ser humano em 45 dias. É que a gente percebe na reincidência, né, Márcio? Quantas pessoas, quantos adolescentes que caem num dia, uma semana depois, voltam novamente para cá? Na verdade, assim, o que você pode trabalhar com adolescentes 45 dias é realmente demonstrar para ele que está errado isso. Tá, que não tem como admitir uma coisa dessa. Ele entrar assaltar uma família, assaltar uma residência, qualquer conflito que ele tem, ele vai lá e tira e mate alguém. Então, se você mostrar que está errado, você proporcionar para ele trabalho, muitos adolescentes eles saem trabalhando daqui. Aqui nós temos o menor aprendiz, que hoje ele tem 20 vagas, quase 50 vagas completas, Núcleo Regional de Educação, na Sanepar, na Copel, meninos trabalhando. A gente tem convênio com algumas empresas privadas que dão carteira assinada para os meninos. Então, assim, é você proporcionar uma nova chance para o menino. Eu acordei às 5 horas da manhã para fazer meu programa das 5h30 às 7 na Rádio Paiquerê. Depois voltei ao ar das 9 às 11h30 na Rádio Paiquerê. Vim da Rádio Paiquerê para cá. Tira essas imagens daqui, pelo amor de Deus, eu tô com fome. Tô explicando que eu não comi desde a madrugada, vocês estão com essas imagens aqui, vocês estão de brincadeira comigo. Tô até agora sem almoçar. Você já almoçou, Chiquinho? Paraíba também não almoçou? Você almoçou, Zé? Não? Minha equipe não. Por que vocês não almoçaram ainda, hein? Ó, churrascaria para todo mundo hoje, tá? Churrascaria para todo mundo hoje. Hoje está todo mundo liberado para a gente bater um churrascão desse jeito aqui, ó. Onde vocês querem ir? Onde? Vento Sul? Limousine? Chimarrão? Gaúcha? Gaúcha não tem mais, Gaúcha já não tem mais, faz tempo. Galpão! Oi, rapaz, olha lá que beleza. E os vizinhos lá, sentindo essa fumacinha deliciosa do churrasco. O churrasco feito para os jovens adolescentes infratores que cometeram atos infracionais equiparados ao crime de roubo. E que, olha, rapaz, cadê o arroz ali? Só tem carne nessas marmitas. Olha, rapaz do céu. Que fome, hein? Oh, meu Deus do céu. Olha só, rapaz. Bacana. Você sabe que esse pensamento de ressocializar, de reeducar, eu concordo com isso, a partir do momento que o governo tem vergonha na cara e dá chance para o adolescente.
Quando se implanta uma lei que o adolescente só pode começar a trabalhar aos 16 anos como aprendiz, ou seja, ele vai ficar esse tempo todo fazendo o quê? Vendo o pai desempregado em casa, indo no Cine, aí você chega no Cine e tem uma fila que vira o quarteirão e que não dá a possibilidade para o cara se empregar nessa cidade. Aí você vem falar para mim que o menor infrator, que o menor não pode trabalhar aos 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 9, cara. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu ia levar a marmitinha pro meu pai, aos 7 anos de idade, eu ia pegar uma bicicletinha, uma monareta que meu pai tinha. Manja a bicicletinha monareta? É uma monaretinha roxa, que foi roubada, que até hoje nós não achamos aquela monaretinha ainda. Eu pegava aquela monaretinha, a mãe amarrava a marmita do pai aqui na garupa, e eu ia com aquela magrelinha, ó, levar comida para ele. Aqui na Dona Chiduca, na Higienópolis, eu trabalhava ali.